Você está assistindo à série de vídeos sobre regência coral. E neste vídeo nós vamos continuar falando sobre a estrutura de coros, estrutura básica de formação de coros e alguns detalhes que podem facilitar o trabalho, tanto dos regentes quanto dos coralistas. No vídeo anterior nós falamos um pouquinho sobre o que precisa de mais básico, que é de vontade, de um espaço físico adequado e, enfim, daqueles detalhes que nós comentamos no vídeo anterior. Se você ainda não assistiu, volte e veja aquele vídeo lá, para que você vá construindo um raciocínio aos poucos e compreendendo como se dá a formação de um coro. Neste nosso caso, nós estamos comentando desde o início do Coral por Amor, como foi o início da sua estruturação até os dias atuais, em que a gente tem já uma estrutura bastante complexa e que facilita, que permite que a gente desenvolva tarefas maiores, de mais complexidade, mais sofisticação e maiores responsabilidades, é claro. Então, neste vídeo agora nós vamos falar sobre materiais secundários e algumas burocracias, algumas necessidades não materiais do ponto de vista de instrumental básico de coro. Sobre materiais secundários, se o nosso espaço físico permitir, nós podemos dispor das seguintes situações, das necessidades. É interessante que a gente disponha de cadeiras para todos os coristas, de espaço que os coristas possam sentar, possam descansar. É claro que haverá ensaios nos quais nós precisamos que o coro fique em pé, que o coro se movimente. Se tiver coreografia naquela música, precisa de espaço físico para isto. Mas, na maioria das vezes, para o aquecimento do coro, para o desenvolvimento, para o aprendizado de alguns fraseados, isso pode acontecer e é bastante útil que a gente tenha cadeiras disponíveis para todos os coristas. Lembremos que estamos falando de coros mistos e coros heterogêneos, coros que abrangem pessoas de todas as idades, e o que é mais comum da gente observar é que a gente tem mais participação de coristas de mais idade, de adultos, e de adultos às vezes com idade que necessita de que a gente tenha algum suporte. Então, cadeiras para todos é muito interessante. É óbvio que se a gente estiver construindo um coro juvenil, um coro infantil, a gente vai ter isso também, mas vai haver necessidade de um espaço físico maior para que a gente desenvolva atividades de mais movimento. Porque, enquanto crianças, enquanto adolescentes e jovens, é mais natural que o movimento que a gente desempenha durante um ensaio, durante uma vivência musical, isto vai demandar mais espaço, porque é natural que o nosso organismo vá desempenhar mais movimentos e dança. Isto é um fenômeno, é fisiológico. Então, para um coro misto, um coro heterogêneo, é muito adequado que a gente tenha, então, na estrutura secundária, cadeiras para que o coro possa não só descansar, mas aproveitar o ensinamento que o regente, ou o preparador vocal, ou o chefe de naipe, ou aquele que estiver proferindo alguma palestra naquele momento, que o coro possa aproveitar. É preciso de água potável disponível, para que o pessoal possa se hidratar. É óbvio que isso aí em dias mais quentes a gente vai usar mais, em dias mais frescos talvez um pouco menos, mas é fundamental porque faz parte da fisiologia da voz uma desidratação natural enquanto estivermos usando bastante a voz. Estamos respirando com mais intensidade, com mais frequência, estamos emitindo sons, estamos, entre aspas, naturalmente cansando a voz, e em algum momento nós vamos falar sobre como evitar isso também, mas nós estamos usando muito a voz e o aparelho fonador tem musculatura própria, ela é bastante complexa e muito bonita, e então a hidratação adequada precisa acontecer. E nessa hidratação nós precisamos de água potável em quantidade bastante suficiente. Então esses são materiais secundários que nós precisamos. Estantes para partituras, se um coro tiver essa oportunidade, isto é interessante, para que a gente não fique segurando a pasta com a mão enquanto está no ensaio. Embora para os ensaios de apresentação, ensaios de palco, se o coro for utilizar pasta, então a gente pode ensaiar com pasta. No entanto, eu sempre estimulo o coro a cantar sem o apoio da pasta,
sem o apoio da partitura, sem o apoio da música, seja ela só a letra impressa, seja ela cifrada para aqueles que têm conhecimento musical, ou seja a partitura para quem já estiver acompanhando. A ideia sempre é que a gente tenha mais liberdade para acompanhar a comunicação com o regente e para que a gente tenha mais liberdade para estabelecer essa comunicação íntima que se dá com o público que está assistindo a gente. Então, as pastas, as partituras, são materiais secundários que vão ser muito úteis nos ensaios e vão ser um peso em outros ensaios, um peso que não vai ter serventia ou não vai ter utilidade demais quando o coro já tem bastante afinidade, bastante sintonia e já está com a peça bastante preparada. Então eu estimulo sempre, e é uma dica já inicial para os regentes, que se os regentes puderem estimular os coros a fixarem a música, a estabelecerem uma sintonia com a música e se esforçarem para estar com ela pronta, guardadas as complexidades e o tipo de interpretação que vai ser dada pelo regente, então em algum momento a pasta não vai ser mais necessária. Mas para os ensaios básicos, então uma pasta com todas as músicas que aquele coro vai desempenhar, seja naquele ensaio ou eventualmente uma pasta com as músicas de todo o repertório. Corais maiores ou corais que já têm um repertório muito grande em função do seu tempo de existência, podem ter uma pasta secundária com as peças todas que o coro eventualmente pode precisar e então uma pasta específica para o ensaio, que obviamente é interessante que já tenha desenhado o ensaio com o repertório do dia ou especialmente com os fraseados e com as necessidades de aperfeiçoamento que vão ser executadas naquele ensaio. Então nós temos já como materiais secundários cadeiras, nós temos estantes, temos partituras e pastas com músicas, temos água potável disponível, uma boa iluminação, ventilação adequada, e é interessante como material secundário, se a gente tiver a oportunidade de ter uma câmera para registro do ensaio, isto é interessante para todos, especialmente para o regente, porque ali você pode gravar e pode registrar todo o ensaio e depois estudá-lo. Porque durante o ensaio a gente observa necessidades, eventualmente inadequações da peça e a gente observa bastante do que precisa ser aperfeiçoado. Mas quando a gente assiste ao ensaio em uma segunda vez, em um outro momento, a gente vai perceber inúmeras outras situações e necessidades que naquele momento estiveram despercebidas. Note, quando a gente está corrigindo um determinado naipe numa estrutura e a gente percebeu que há necessidade de uma outra correção, em seguida a gente pode fazer isso e pode executar essas correções e repassar a música. Mas às vezes a gente põe tanto foco em uma necessidade mais grosseira ou mais importante e a gente às vezes se esquece de observar que outros naipes ou outros fraseados não estão ficando da maneira como a gente precisaria para aquela interpretação. Então assistir aos ensaios uma outra vez e quantas vezes forem necessárias pode trazer para a gente bastante recurso, bastante material e ir criando uma sintonia fina a fim de aprimorar ou tecnicamente a música e a peça que a gente está querendo desempenhar, tá bem? Então esses são materiais secundários interessantes, importantes. Outros materiais secundários, obviamente, vão ser necessários conforme o tipo de local. Então, por exemplo, aquele coro vai ensaiar numa igreja, então escolher o melhor local dentro da igreja, se esse local dispõe já de assentos, o instrumento que se utiliza é um instrumento elétrico, então nós precisamos lembrar de ter uma extensão, precisamos lembrar de ter um apoio de sonorização, já fazer um teste antes para saber se o som se projeta adequadamente no local onde o coro vai ficar para o ensaio. Enfim, existem vários detalhinhos e algumas dicas que a gente vai observando. Por exemplo, nós já tivemos a oportunidade de cantar em praças em que a gente precisou de eletricidade a mais de 50 metros de distância.
Então é interessante que se você for ensaiar em locais assim, você precisa pensar em equipamentos que vão propiciar o seu ensaio de forma adequada. Se você estiver ensaiando em uma pequena sala, obviamente isso vai ser muito diferente. Então são materiais secundários que podem ser interessantes para isso. Do ponto de vista de materiais ou de necessidades não tão materiais assim, de burocracias, vamos falar assim, em relação a um coro pequeno, um coro que está se iniciando. O trabalho de regência envolve várias situações, várias tarefas, várias funções e várias responsabilidades. Muito distante do corista achar que o regente está ali para ensinar a música, ele está fazendo aquilo já tendo acontecido uma série de circunstâncias. E, obviamente, se existe apoio logístico e coristas ou funcionários, ou às vezes o coro já dispõe de funcionários à disposição, pode ser um coro de uma entidade, um coro de empresa, um coro de uma instituição, que pode dispor já de material humano para ser útil aos ensaios dos coros. No Coral por Amor, lá no começo, nós éramos 2 amantes da música, eu e a Cíntia, então nós dividimos as tarefas iniciais do coro. Então eu preparava as músicas, preparava os arranjos, a Cíntia cuidava tanto da produção das pastas, junto com os coristas, quanto da logística do ensaio, onde é que nós iríamos ensaiar, onde iríamos ficar cada um de nós, e eventualmente aqueles outros materiais secundários que nós citamos agora há pouco. Então, quando um coro vai ganhando complexidade, há necessidade de uma divisão de tarefas ou a disponibilização de material humano para tarefas. Então, além da produção desses materiais, outras burocracias envolvem contato com locais onde as apresentações devem ocorrer, a verificação desses locais, da disponibilidade de infraestrutura. Além disso, que tipo de concerto, de repertório, o que vai ser executado, qual é o evento, que tema que esse evento precisa para que essa função da música de levar coisas boas possa acontecer de forma mais natural. Existe necessidade, esse contato é oficial, precisa de uma comunicação oficial, esse contato é só um contato mais informal, então nós vamos executar peças aí para um grupo de amigos ou então em uma instituição com a qual a gente já tenha muita afinidade. Então existem relações que vão acontecendo e que se a gente dispõe de material humano para acompanhar essas tarefas que vão acontecendo conforme a sofisticação do coro, então isso vai facilitando muito o trabalho. Existem coros em que o regente é responsável por todas essas tarefas. Já tive essa situação e, obviamente, ela é bastante complexa e ela tira muita energia que poderia ficar disponível para o trabalho técnico musical e o trabalho de comunicação com o coro. Então, quando o regente vai tendo à sua disposição mais material humano, ele vai se libertando de algumas dessas funções e ele vai podendo produzir mais material e colocar o seu foco em atividades mais relacionadas à produção da peça em si. Então, parte também dessas burocracias, conforme o coro vai se desenvolvendo, ele vai participar de eventos diferentes. E uma das oportunidades que eu considero uma das mais importantes para um coro, além de se apresentar informalmente, como o Coral por Amor fez, fazendo um parêntese aqui e uma curiosidade, o Coral por Amor já se apresentou em uma enorme quantidade de situações. Eu talvez não vá lembrar de todas as diferentes situações, mas nós já cantamos em praças públicas, já cantamos em prefeituras, já cantamos em igrejas, já cantamos em missa, já cantamos em velório, em crematório, cantamos em festivais de música simples, cantamos em festivais internacionais, em teatros centenários, em teatros modernos, em teatros clássicos, já cantamos em serenatas passeando pelas ruas, cantamos em serenatas em barco, cantamos em gôndola, cantamos sob a neve, cantamos para públicos diferentes, cantamos
para a natureza, já cantamos em exposição de flores, em flash mobs, fazendo uma interação magnífica com as pessoas que estão ao redor, fazendo um trabalho lindo de colocar as pessoas e para que elas de repente percebessem que estavam fazendo parte de um coro que elas não imaginavam. Isto é uma delícia quando acontece e é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer. Já cantamos em supermercados, em mercados, enfim, depois até vou me lembrando aí, cantamos em colinas, à beira de parques, cantamos com microfone, sem microfone, com instrumento, sem instrumento, enfim. Todas essas oportunidades vão trazendo experiências para nós. E uma atrás da outra traz oportunidade de crescimento, traz oportunidade de irradiação de alegria, de sentimentos, e traz também a oportunidade de nós irmos aos poucos criando uma sintonia fina e aperfeiçoando o trabalho técnico musical e o trabalho de comunicação entre o coro e o regente e do coro com o ambiente, com o público que ele vai se apresentar. Além dessas situações, dentro da parte burocrática, um coro, conforme vai desenvolvendo a sua complexidade, vai necessitando de outros tipos de tarefas. Então, quando um coro dispõe de uma coordenação que seja capaz de configurar e executar a comunicação externa entre entidades, entre órgãos públicos e privados, patrocinadores, fornecedores de materiais, de serviços. Então, quando existe uma coordenação, uma secretaria, isto vai facilitando muito o trabalho. Então, faz parte da burocracia de um coro adequar o seu material humano às suas necessidades, quanto mais sofisticadas elas vão se tornando. Enfim, em um certo momento, esse coro pode, como foi o nosso caso, partir para responsabilidades diferentes e produzir eventos. Então, o Coral por Amor, em um certo momento, passou a produzir um festival de coros, um festival de música, que foi ganhando complexidade ao longo dos anos, até tornar-se um festival multicultural, mesclado com um congresso científico-cultural. E isto, obviamente, demanda muitas tarefas e aí há uma necessidade, se ela está disponível, de um corpo de tarefeiros, um corpo de pessoas que possam utilizar seus recursos humanos para facilitar o desenvolvimento e a realização dessas tarefas todas. Então, o Coral por Amor, hoje, por exemplo, ele dispõe e necessita de material humano para diversos tipos de tarefas, várias burocracias diferentes, até mesmo a formação de conselhos que vão perceber as necessidades diferentes que o coro atravessa conforme as suas responsabilidades vão aumentando. Então, dentro da burocracia de um coro, a gente tem desde um coro base, em que a burocracia vai ser apenas a de produzir as pastas de música e de comunicar com os locais de apresentação, até mesmo uma instituição que aí sim vai necessitar de toda uma gama de especialidades e de habilidades de recursos humanos para desenvolver suas tarefas. Então, dentro das burocracias, nós vamos aos poucos, conforme o curso for se desenvolvendo e a gente for falar sobre determinados assuntos, alguns detalhes sobre essas burocracias vão aparecendo e nós vamos aprofundando e destrinchando um pouquinho mais o assunto. Tá bem? Muito obrigado, vejo vocês então no próximo vídeo.